pessoal, identificando as brechas. Gente, pode passar. A primeira coisa que nós precisamos, deixa essa imagem aí. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que o diabo, ele é oportunista. O diabo, ele é legalista. Quando Jesus menciona, que o diabo veio senão para roubar, o ladrão, veio, é o diabo mesmo, veio senão para roubar, matar e destruir. Ele está dizendo que numa oportunidade que ele tiver, ele vai cumprir o propósito dele. E é isso que você precisa entender. O diabo, ele só entra onde ele é convidado. Agora, é claro que se eu falar para vocês aqui, quem aqui convidou o diabo hoje para entrar na sua casa? Quem é que vai levantar a mão? Se eu falar aqui, quem é que convidou o diabo hoje para entrar na sua vida sentimental? Quem é que vai levantar a mão? Não, ninguém vai falar isso, ninguém vai fazer isso. Mas, muito provavelmente, algumas pessoas hoje convidaram ele para entrar na sua vida. Pastor, em que momento? No momento em que você abre brechas para ele entrar. No momento que você abre brecha, ele vai entrar. E ele vai cumprir o seu propósito de roubar, de matar e de destruir. E aí algumas pessoas vão dizer, bom, a destruição seria a morte? Sim, mas nem sempre a morte física. Mas pode ser a morte dos seus sonhos, morte dos seus projetos, morte da sua vida espiritual, morte da sua vida sentimental, a destruição do seu casamento. Você entende? Então nós precisamos compreender que cabe a nós abrir os nossos olhos espirituais e procurar, como diz aquele texto, com diligência, aonde pode haver uma brecha, aonde pode haver uma legalidade na minha vida, que está permitindo que áreas da minha vida não rompam, não vá para frente. E que nós precisamos compreender que o interesse de Deus, irmãos, é que sejamos bem-sucedidos. O desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida, e uma vida em abundância plena. Que você seja feliz em todas as áreas da sua vida. Gente, eu tô meio rouco, mas vai dar para ir. Então, se a gente compreender que está nas nossas mãos, escute isso, irmãos. Eu não ensino um evangelho aqui manipulador. E olha que já falaram por aí que eu manipulo a mente das pessoas. Então quem é que manipula? É quem faz você ir toda quinta-feira na campanha, ou eu que ensino para você o caminho? Quem é que está manipulando? Quem diz para você que se você quebrar a campanha não vai ter efeito? Ou a gente que está dizendo para você, olha, identifica as brechas. Então nós precisamos entender, nós estamos entregando ferramentas na mão de vocês. No momento em que você tem conhecimento, você não é mais inocente. No momento que você tem conhecimento, cabe você agora escolher vida ou morte, bênção ou maldição. Aí o Senhor diz para Moisés, escolhe pois a bênção, para que vocês vivam. Você entende? Então o meu propósito aqui é entregar ferramentas na mão de vocês. O meu propósito aqui é trazer luz ao teu entendimento. A partir daí é você que vai travar uma batalha com você mesmo. Eu falei semana passada, para a gente entrar nesse caminho de libertação, vai exigir da gente o que, irmãos, que eu falei semana passada? Muito esforço, muita determinação, porque tem gente que já olha para o cenário de casa e fala, ei, todo mundo aqui é
só Jesus, eu também sou só Jesus, então vamos ficar todo mundo assim mesmo. Ah, todo mundo deu errado aqui, por que eu tenho que dar certo? Então, vai exigir esforço de você. Vai exigir força, ânimo, determinação. Não é determinismo, estou falando determinação. Porque existe a teologia do determinismo. Eu determino o que Deus tem que fazer. E Deus, eu fico imaginando Deus lá no céu, dizendo, como é que é? Você está determinando o que eu tenho que fazer? Como se Deus não soubesse o que faz. Então, quando eu falo determinação, eu estou falando de você, não é de Deus. É você não desistir. Mesmo diante das situações que vão se desenhar, você não parar, não retroceder, não desanimar. Irmão, você pode ter certeza, o primeiro a querer parar de dar esse estudo sou eu. Porque toda vez que eu começo a dar esses estudos, eu entro em batalhas espirituais muito grandes. Só que eu estou determinado a ajudar você a se libertar. Você entende? Então, se você compreender que está nas suas mãos identificar as brechas e a partir daí se arrepender dos seus maus caminhos, aí, meu irmão, eu estava até hoje, que eu estava terminando de montar o estudo, eu estava pensando comigo mesmo, né? Eu conversando comigo mesmo. Ah, esse estudo é tão trabalhoso, é tão desgastante, a ministração é desgastante. Aí veio assim, eu mesmo me respondendo, né? Mas é recompensador depois, né? Porque você começa a edificar uma igreja liberta, uma igreja sarada, uma igreja com pessoas com mentalidade, sabe, iluminada pelo Espírito de Deus. Então, alguém tem que morrer para que outros possam viver, né? Amém? De repente, dentro da sua casa, quem vai ter que morrer para outros viverem vai ser você. Jesus falou que o trigo, ele só consegue gerar outros trigos quando ele cai na terra e morre. Então é isso que Jesus quer da gente, renúncia para que outros possam viver. Amém, gente? Glória a Deus. Então vamos lá. Passa para mim. Bom, o texto base que eu coloquei para o estudo de hoje está aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao 17. Eu vou ler rapidinho, tá? Depois vocês podem anotar e depois estudar em casa. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago. E o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Paulo está sendo bem direto aqui, falando sobre um tipo de pecado praticado na carne. E eu vou falar muito sobre isso nessa noite, identificando brechas. Então, esse texto aqui nós pegamos como base. Vai, passa para mim. As brechas no corpo. Tem alguns textos aqui de referência que você pode ler depois. Mas um pecado que eu já destaquei aqui, está aqui, ó, pecados sexuais. Vamos ler.
Deus criou o sexo para abençoar o homem, um presente dentro do relacionamento entre marido e mulher. Já está claro aqui, sim ou não? O sexo é bênção para marido ou seja, o sexo é bênção no casamento. A gente já precisa entender isso como uma joia de um valor, embalada em um invólucro fechado, macio, de portador idôneo. Assim o sexo foi dado por Deus. Limitado o casamento, contém um valor inestimável. Ao contrário, se liga aí, jovens, gera ligações de alma com espíritos de prostituição, violência e entre outros. Você já vai entender aqui nessa noite que o sexo fora do casamento é relacionamento de demônios. Você alimenta um demônio que vai habitar dentro de você. E ele vai ser alimentado de prostituição. Passa para mim. Um outro ponto aqui, de brechas que são abertas no corpo. Tá aqui, ó, masturbação, principalmente a rapaziada. Mas hoje, irmãos, muitas meninas, mulheres, têm cometido o pecado de masturbação. E o que a gente tem que entender, irmãos? A igreja, ela não pode ser influenciada pelo conceito mundano. A ideologia de gênero, as escolas aí que estão, os partidos políticos que de alguma forma estão tentando colocar na cabeça das crianças que elas têm que se tocar, que elas têm que se conhecer. Isso é uma estratégia diabólica, onde Satanás está despertando as crianças para um espírito de prostituição fora do tempo. E uma vez que o vício da masturbação é ativado, irmãos, geram vários problemas depois. E bota problema nisso. Então, Deus não criou o homem para satisfazer-se sexualmente sozinho. O prazer sexual é para ser desfrutado a dois no casamento. Masturbação pode ser um sintoma de imaturidade emocional e um vício pela prática. Aí, eu peguei um texto aqui, de Gênesis 38, 9 até o 10, que fala do pecado de Onã. Onã, ele tinha relações com a sua mulher, ou melhor, ele herdou a esposa, porque era uma cultura daquela época. Quando uma mulher se casava com um homem e esse homem morria, se eles tivessem idade próxima, ficaria para o outro irmão. Então Onã agora vai herdar a esposa de um irmão. Só que o que Onã faz? Onã, no ato sexual, ele libera o sêmen e ele joga na terra. E quando ele joga na terra, Deus agora desperta a sua ira contra ele. Por quê, pastor? Porque sêmen representa o que, irmãos? Representa o que, irmãos? Representa a vida. E uma vez que ele estava desperdiçando vida, Deus agora o julgou culpado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: masturbação é pecado passivo de morte. Tem criança não, né, irmão? Aqui todo mundo pode ouvir isso. Masturbação é pecado. Ouviu, rapaziada? Mas então, por que é pecado? Porque o sêmen é liberado e jogado em terra. E uma vez que o sêmen é jogado em terra, você está desperdiçando vida.
Então nós precisamos compreender isso. Eu estou falando sobre brechas no corpo, amém, gente? Isso são pecados praticados no corpo. Um outro pecado praticado no corpo, principalmente pelas mulheres, está aqui, ó. Lascívia. Pastor, o que é lascívia? Pecado de sensualidade. Botar a bunda de fora e falar, ai, tô gostosa hoje. E ir pra rua, você está despertando a imoralidade sexual nos homens. E uma vez que você desperta a sensualidade, você atrai um espírito de prostituição. Lascívia é pecado. Ah, pastor, mas eu sou tão nova, né? Afinal, eu tenho que mostrar. Esse que você é tão nova e que você tem que te mostrar vai te custar muito caro. E você vai colher o resultado disso. Então, sensualidade é pecado. Se bem que hoje até os homens estão nesse quadro de lascívia, porque é uma rapaziada botando umas calças, vem que eu te quero, uma blusinha e tal. E aí agora eles botam a calça apertadinha, que eles compram calça de mulher, na verdade, né? A calça vem me chupe, aí bota uma blusa que eu não sei como é que eles conseguem achar uma blusa daquele jeito, fica aqui na altura do umbigo deles, aí abre o botãozinho até a metade aqui, arrepia o cabelinho e fala para as meninas, cheguei. Como é que é a calça, minha filha? Então a gente começa a entender que o pecado de prostituição não dá só em homem, irmãos. Quando eu falo pecado, eu estou falando de espírito, de demônio, irmão, voltado para a prostituição. Eu não sei se teve uma mulher da mídia, não vou falar o nome dela porque está sendo filmado, que ela saiu da prostituição, e aí ela contando o testemunho dela, ela falou que ela foi para a prostituição porque ela gostava de ser desejada. O que é isso? Pecado de lascívia. Ela provocava isso nos homens. Resultado, ela foi para o mundo da prostituição, vendeu o corpo para ganhar dinheiro. Isso é para você entender o que o pecado de lascívia pode provocar, né? Outro pecado praticado no corpo, que é uma brecha, a imoralidade. E a imoralidade sexual é muito vasto. Outro pecado praticado no corpo, homossexualismo. Irmãos, vamos parar com isso. Nós precisamos, isso é uma coisa que a gente tem que compreender, nós não estamos aqui para ficar falando disso. Nós estamos aqui para anunciar o Cristo ao qual nós cremos, amém? Amém, gente? Só que nós não podemos evitar falar sobre alguns assuntos, já que a sociedade hoje vive sobre isso, fala sobre isso o tempo todo. Eu estou falando com experiência na área de libertação e de pessoas que eu conheço. 90% dos casos de homossexualismo é fruto de abuso sexual dentro de casa. 90% são meninos que foram abusados, são meninas que foram abusadas, foram violentados. E agora, quando eles crescem, como eles foram violentados, e isso na psicologia, um psicólogo disse que quando a criança é abusada, desperta nele como se fosse uma dependência do abusador. Ele começa a ter uma necessidade do abusador, até que ele chega a uma idade de entendimento, lá por volta dos 17 anos. Quando ele chega nessa idade que ele tem mais entendimento, ele começa a ter nojo do abusador. Ele desperta um sentimento de ira, de raiva, a ponto de querer matar o abusador.
E agora ele não quer mais relacionamento com o abusador, mas ele vai buscar relacionamento com o mesmo sexo. Isso é a psicologia, irmãos, que diz. Então, contra a psicologia, eles não podem argumentar, porque ela está aí para estudar o ser humano, o comportamento humano. Então, hoje é um tema que, se você fala na igreja, você é homofóbico. Não tem homofobia aqui. Homofobia é quando você deseja matar o homossexual. Agora, você trazer luz o entendimento dele, de que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. É assim que Deus fez a humanidade. E a partir daí, o pecado teve acesso à vida do homem, aprisionando o homem em práticas de imoralidade sexual e por aí vai. Então, o pecado de homossexualismo também é uma brecha do corpo. Eu estou falando para vocês de brechas do corpo, porque muita gente às vezes acha que não tem nada a ver. Ah, pastor, nada a ver, todo mundo faz. Todo mundo faz que está sobre um domínio das trevas. E nós precisamos entender que o mundo jaz o maligno. Então quem está embaixo desse governo vai se comportar satisfazendo quem, irmãos? O maligno. Agora, é você que tem que decidir quem é que está habitando aí dentro, irmão. Passa para mim. Nestes casos, é necessário, olha isso aqui. Nestes casos, é necessário desligar alma, corpo e espírito, restaurando e purificando cada parte. Sabe o que é isso, irmão? Depois eu vou falar mais à frente um pouco sobre isso. Todas as vezes que você tem relação sexual com uma pessoa, por que a Bíblia diz que não são mais dois? Escute isso. Por que a Bíblia diz que não são mais dois, mas agora é uma só? Porque a alma de ambos agora são entrelaçadas. Não são mais duas almas, é uma alma. Então, se a pessoa tem relações sexual, vou botar no mês, tá? Com 5 pessoas diferentes, com quantas almas ela está entrelaçada? Hein, gente? Você sabe por que tem muita gente infeliz no casamento? Principalmente mulheres que já ficou com vários parceiros, vou colocar dessa forma. Homens que foram muito mulherengos. Sabe por quê? Porque a sua alma está aprisionada a várias pessoas. Pastor, e aí, o que eu faço? Já saí com mais de 50. Ih, meu irmão, tua alma está dilacerada. Pastor, o que eu faço? Começa a trazer a memória, nome por nome. Ih, pastor, não vou lembrar. Se vira, negão. O Espírito Santo está aí para te lembrar. E você vai começar a fazer uma oração de desligamento. Se eu desligo a minha alma da fulaninha, eu desligo a minha alma do fulano, eu desligo a minha alma do ciclano. Vai desligando. Para quê, pastor? Para que você possa ser livre. Que às vezes você está dizendo assim, pô, entreguei minha vida para Jesus, mas tudo está assim meio esquisito, né? Você entregou a vida para Jesus, mas você está aliançado com o diabo ainda, irmão. Você tem que romper a sua aliança com o diabo. Você tem que romper a sua aliança com esses espíritos de prostituição que te aprisionaram, que te amarraram. Você entende? Então, tem que orar. Uma oração estratégica eu já estou ensinando. Para que haja o rompimento dessas alianças que você fez. Aí você pensou quando você era jovem, né? Ai, sexo é muito bom, oh, que maravilha. Agora você está vendo a consequência. E você que é jovem, adolescente que está me ouvindo aqui nessa noite, acorda, negão. Acorda. Porque sem você perceber, você vai estar se relacionando com demônios e achando que está abafando. E aprisionando a sua alma. Porque isso são prisões. E aí nós temos brechas no corpo, prostituição.
adultério, fornicação. Fornicação está muito no texto que nós lemos, né? De Paulo falando à igreja ali de Corinto, porque havia pessoas dentro da igreja de Corinto, e isso não é um problema do dia de hoje, mas já é um problema antigo, pessoas que não queriam respeitar o matrimônio, o casamento, e queriam se relacionar antes do casamento. Então Paulo está dizendo: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? E que a fornicação é um pecado contra o templo de Deus? E aí você precisa entender, se você quer caminhar com Cristo, você precisa se submeter ao governo de Cristo. Agora, se você quer viver uma vida de promiscuidade, você tem que entender que você está se entregando a um governo maligno, um governo que vai usar você. E infelizmente, irmãos, a gente mora numa região que o espírito de prostituição, de sensualidade, ele domina o território, né? Falar sobre esse assunto é até caretice, né? Mas para quem quer viver endemoniado, mas para quem quer ser liberto não é caretice não. Então, fornicação, adultério, irmãos, não preciso nem falar sobre isso, porque todo mundo sabe que é uma brecha enorme praticada no corpo, e que são demônios que são levados para dentro de casa. E eu já expliquei sobre ligação de alma. A bestialidade, em muitos casos, a bestialidade que tem a ver com imoralidade, está relacionada com gerações passadas, né? Pessoas que viviam uma vida de promiscuidade, e a gente tem muitos desses problemas hoje em dia, porque o pai ou a mãe, ou o avô ou a avó, acha que ele vai fazer imoralidade sexual escondido dos filhos, do neto, e que não vai acontecer nada. Só que você tem que entender que esse mundo físico, ele é regido pelo mundo espiritual. O que eu pratico, o mundo espiritual está vendo, e ele vai trazer uma consequência. Então, pais imorais, casais imorais, vocês estão liberando sobre seus filhos uma herança de prostituição e de imoralidade. E eles vão praticar. Só que o que é pior é que muitas das vezes os filhos ou os netos vêm com porções dobradas, irmão. Vem pior do que os pais faziam. Então tem que haver arrependimento, sabe, de verdade, confissão de pecados, abandonar as práticas imorais, para que verdadeiramente Cristo possa habitar em nós, irmãos. Cara, isso me traz um desespero de alma. A gente vive em uma geração promíscua, rebelde, imoral, e diz que está cheia do Espírito Santo, irmão. Como é que o Espírito Santo vai habitar num templo imundo desse? Impuro, imoral, aonde ele é agredido o tempo todo? Como? O Espírito Santo precisa de uma casa santa, pura, limpa, sabe, uma casa tomada em arrependimento, onde ele possa habitar de verdade. E isso vai exigir de nós, irmãos, um posicionamento. O último que eu coloquei aqui é abuso ou moléstia sexual. Tem muita gente que já praticou abuso ou moléstia e acha que isso foi esquecido no tempo. O mundo espiritual não esquece de nada não, irmão. Tudo que é praticado no mundo espiritual está lá, está vivo. Você já abusou de alguém, negão? Você liberou um espírito sobre a tua geração, sobre sua vida e sobre a sua geração. Tem que se arrepender do seu pecado, confessar para Deus, sabe, para que realmente haja uma remoção dessa herança que você liberou. Passa para mim.
Pontos de contato. Comidas, né? Podem ter sido oferecidas. Lugares contaminados. Um desses lugares contaminados, motel é um lugar bem contaminado. Você sabe que em motel acontece de tudo. Então é um lugar contaminado. Alguma casa que de repente já foi casa de ponto de prostituição, né? E de repente você não sabe, vai morar nessa casa. Só que existe uma legalidade nesse lugar. Esse lugar é um lugar contaminado. Objetos consagrados, né? E de laceração da carne. Então, são alguns pontos de contato que vão estimulando e que a gente tem que ficar ligado. Irmãos, eu fico falando com o Senhor, né, algumas coisas, e eu fico olhando às vezes para a igreja, né, para a SEAB, mas no âmbito geral. E o conflito que eu tenho é: será que Deus vai realmente salvar alguém? Porque o povo está obstinado pelo pecado. O povo ama o pecado, irmãos. O povo deseja o pecado, eles querem o pecado. E aí o livro de Romanos, Paulo vai dizer que Deus os entregou às suas paixões. Vai chegar uma hora que Deus vai entregar o ser humano aos seus pecados. A gente já está vivendo isso, na verdade. Aí Paulo vai dizer que os homens perderão a sua afeição natural. O que a gente está visto, irmãos? Os homens arrancando o seio, mulheres arrancando o seio, homens arrancando o pinto, estão se mutilando. E Paulo já profetizou isso há 2000 anos atrás, irmãos. Sabe? E nós precisamos entender o que nós queremos. Se nós queremos andar com Deus, nós precisamos nos adequar aos padrões de Deus e nos separar dessas coisas imundas. Irmão, escute o que eu vou dizer para você. O mundo já está condenado. Jesus falou assim, ó: aquele que crê em mim será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. O mundo já está condenado. Nós que estamos aqui, estamos buscando a redenção em Cristo. Então entenda isso. Você está aqui ouvindo, você está tendo uma oportunidade de mudar a sua vida. Agora, se você não quiser também, o problema é seu. Se você não quiser também, o problema é seu. Porque é individual, não é coletivo. É eu decido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Na minha casa, pecado de imoralidade não entra. Vídeo pornográfico não entra. Não é, na minha casa não entra. Música mundana na minha casa não entra. Palavrões na minha casa não se fala. Por quê? Porque a minha casa é consagrada ao Senhor. Então, é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos consagrar as nossas vidas, a nossa casa, o leito aonde você deita, você que é casado, ao Senhor. Não é agora que eu vou me deitar com a minha esposa, como eu gosto de imoralidade sexual. Agora, Espírito Santo, fica lá fora, porque agora é só eu e ela. É que papo é esse, irmão? O Espírito Santo está lá, irmão. Está vendo, está assistindo tudo. Você entende? Então, o seu leito onde você deita precisa ser santo também. Ali não pode ser um lugar onde demônios vão se deitar para se alimentar. Não, tem que ser um lugar onde o Espírito Santo também vai estar. Por quê? Porque o casamento, quem foi que estabeleceu? Foi Deus. Então, no momento que eu estou com a minha esposa, Deus está lá abençoando. Aleluia. Amém, gente? Glória a Deus. Eu estou ensinando isso para vocês porque hoje, no Brasil, o índice de divórcio dentro da igreja está enorme, irmãos. Está enorme. E cada um arruma um culpado, né? Mas eu sei quem é o culpado. São as brechas que eles abrem. Vão abrindo brechas, vão abrindo brechas, vão abrindo brechas.
E os demônios vão entrando, daqui a pouco acaba. Quantas pessoas, irmãos, quantos casais fazendo coisas no quarto que são reprováveis por Deus? Aí depois o casamento acaba. Mas não deu certo. Não deu certo não, porque vocês convidaram o diabo para a cama. Você está perto de alguém casado aí, fala aí para ele assim, ó, não leve o diabo para sua cama. Não leva não, irmão. Passa para mim. Outros pontos de contato, né? Violência. A violência está muito ligada à perversão sexual. Existem muitas casas que são casas que têm um ambiente de violência, de brigas, mas a raiz está ali. A raiz normalmente é perversão, homens pervertidos, mulheres também, porque hoje em dia, irmão, não vem com esse papinho não, porque as mulheres estão, a mente das mulheres estão virada. As mulheres estão mais promíscuas do que os homens. Então, está na hora da gente despertar. Então a violência, muitos lares, a base de violência, mas a raiz está na perversão sexual. Normalmente, quando há violência no lar, pode-se desconfiar que há também a perversão. Passa para mim. Eu quero deixar claro que não é uma regra, tá? Por isso que eu botei uma observação embaixo, irmãos. Provavelmente é um ambiente onde a perversão sexual domina. Então a violência acaba ficando junto. Brechas na alma. Aqui até brechas na carne, algumas que eu falei. Deu para entender, gente? A juventude aí, deu para entender? Deu, jovens? Deu, jovens? Muito obrigado. Eu profetizo que quando você estiver lá no banheiro, pensando na parede, o demônio vai se materializar para você. Em nome de Jesus. Se tiver um chifre, dá uma chifrada nele. Ou nela. Escuta o que eu vou falar para você, jovem. Hoje, a maior causa hoje dos fracassos de casamento está na impotência sexual dos homens. Sabe por quê? Excesso de masturbação na juventude. Aí casou, não quer ter relação sexual com a mulher, quer continuar se masturbando. Sou pastor, irmãos. Eu atendo vários casos na igreja. E o que eu estou falando para vocês são dados médicos. Então, e fora a ejaculação precoce, porque a masturbação faz o seu cérebro ativar a aceleração da ejaculação. Então quando casa, é aquilo, né? Então, jovens, acordem. Não vou ficar fazendo gabinete com você, não. Vai apanhar de madeira, que eu já estou avisando antes. Eu tenho aqui um Juninho aqui na igreja que me ajuda, Anderson, Marcelão. O gabinete é com eles, irmão. Já ficou na porta ali. Quando eu falar entra, eles já entram. Então vamos falar agora sobre brechas na alma. A ligação de alma nasceu no coração de Deus. Esses laços efetivos foram estabelecidos por Ele para transmitir amor, proteção, segurança, paz. Esses laços podem ser formados através de 3 tipos de relacionamentos: emocionais, espirituais
e sexuais. Né? Passa para mim, que tem alguns exemplos aqui que eu coloquei. Vou falar aqui embaixo. No casamento, há uma ligação tridimensional entre duas pessoas. Essa é a primeira ligação bíblica de alma, né? Quando Deus criou Adão e Eva, ali o Senhor já liberou uma palavra sobre eles, que eles seriam uma só carne. Ali o Senhor já estava unificando a alma de Adão e Eva. Então o casamento é uma unificação de alma. Então a alma do marido se alinha à alma da esposa e eles se tornam uma só carne. O que é o adultério, irmãos? O adultério é quando essa unidade está sendo quebrada. Quando essa unidade está havendo uma invasão. Então por isso alguém está adulterando algo que Deus estabeleceu. Por isso o nome adultério. Alguém está adulterando algo que o Senhor já estabeleceu. Então há uma ligação de alma no casamento e também a ligação de alma na associação de amizade. Aí a gente tem um exemplo ali de 1 Samuel 18, o versículo diz assim, e amou como a si mesmo. Essa frase descreve o amor ágape entre Jonatas e Davi. Amigos são os companheiros de jugo. Essas relações são importantes para proteger a igreja contra os espíritos de facção e divisão. Então a gente tem aqui um exemplo de uma unidade de alma, de amizade. De repente tem alguém na igreja que você se identifica tanto com a pessoa, que essa pessoa se torna de verdade como se fosse uma irmã para você. Como se fosse um irmão, você adota essa pessoa como um irmão. Né? Então isso é uma ligação de alma. E a Bíblia vai dizer que a alma de Jonatas e de Davi, elas se entrelaçaram, eles se tornaram irmãos. Eles se amavam como irmãos. Não tem nada a ver com homossexualismo aqui não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aqui está falando de amor de irmãos. Aí Provérbios vai dizer que há amigos mais achegados. Você já reparou isso? Que tem irmãos que não têm bom relacionamento, mas na rua consegue desenvolver um bom relacionamento com um amigo? Estou falando alguma bobagem, gente? Tem irmãos que muito mal se falam em casa, só falam o básico, não conseguem se relacionar, mas na rua consegue ter bom relacionamento. Então Provérbios é muito feliz Salomão foi quando ele disse isso. Há amigos que são muito mais achegados do que um próprio irmão, né? Mas é por causa disso, por causa de uma ligação de alma que as pessoas têm, né? Passa para mim. Relacionamentos sadios, o que eles produzem, né? Traz proteção do corpo de Cristo contra a facção. Por que eu estou batendo nessa tecla, irmãos? Porque se a gente consegue proporcionar um bom relacionamento entre irmãos, o espírito de divisão e de facção não entra. Você entende? Existe em algumas igrejas aqui, não, acho que lá no Japão que deve ter, panelinhas dentro das igrejas. Ou seja, aqueles grupinhos que só fica entre eles. Mas esses grupinhos, se não há crescimento espiritual, faz mal, irmãos. Porque um fica massageando o pecado do outro. Você entende? Ninguém fala para o outro a verdade para o outro ser liberto. Mas cada um fica ali com seus pecadinhos. Então um cuida do outro. Miquinha, Miquinha, tu está fazendo isso. E aí cultivando pecados. Mas quando a gente tem uma igreja madura, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas se relacionam, a gente consegue minar esse espírito de facção e de divisão. Facção é fofoca, irmão, intriga, sabe? Essas coisas, essas picuinhas diabólicas que surgem. Isso é diabólico, irmãos. Então quando a gente age com maturidade, a gente protege o corpo de Cristo. Quer proteger o corpo de Cristo, a igreja? Quando alguém for falar mal do pastor, porque vou botar logo eu, né, filho? Que estou sempre aqui mesmo.
Vai falar mal do pastor, você fala assim, olha, quer falar mal do pastor? Vai falar na cara dele. Tenho certeza que ele vai te dar um beijo ou um abraço. Pronto. Você mina o espírito de facção. Agora, menino, eu também concordo. O pastor é bem ignorante mesmo. Aí pronto. Aí o espírito de facção está entrando em quem? Em quem, irmão? Em quem está falando, porque no pastor que não vai entrar, irmão. Está falando mal de mim, vai entrar em você. Entendeu? Então, nós temos a missão. Eu até coloquei lá no grupo, acho que foi dos líderes. A gente tem falado muito sobre unidade. Só que a unidade não pode ser um trabalho exclusivo do pastor. A unidade é um trabalho de cada um dos irmãos. Cada um tem um tijolo chamado unidade. E nós juntos precisamos trabalhar pela unidade da igreja. Quando você deixa de falar com o irmão, você está quebrando a unidade. Quando você sabe que um irmão não veio para o culto e não mandou uma mensagem, você não está cooperando com a unidade. Quando algum irmão fala para você assim, poxa, fiquei 2 semanas sem na igreja, o pastor não me visitou, e você, pô, o pastor é mal vacilão mesmo, né? O que você está fazendo? Você está cooperando para que não haja unidade. Agora, se você chega para esse irmão e fala, ô meu irmão, o pastor tem 3 filhos pequenos, o pastor tem esposa, o pastor tem uma igreja com quase 100 e poucos membros para administrar. Será que você não pode dar um sinalzinho na pastor? Ô pastor, estou precisando de uma ajuda. Tem como visitar aqui minha casa? Ou ir à secretária? Secretária, marca uma visita do pastor na minha casa. Você entende o que é você trabalhar pela unidade? Entende, irmãos? Trabalhar pela unidade vai exigir de você esforço, compreensão, maturidade. Então nós precisamos, ou a gente trabalha juntos, ou a gente vai sempre ficar nessa falsa ilusão. Eu queria tanto que a igreja fosse mais unida, hipocrisia. Eu queria tanto que os irmãos se amassem mais, é hipócrita. Por que você não trabalha para que isso aconteça? Por que você não é um cooperador para que isso se fortaleça na igreja? Por que você... Não, isso é o trabalho do pastor. Não, irmãos, é o corpo, é de Cristo, não é do pastor. Quem é o pastor aqui? Um orientador espiritual. Eu estou aqui orientando. Vamos trabalhar juntos para a unidade do corpo? Amém? Vamos fechar as brechas das nossas almas, sabe? Para que a igreja cresça sadia. Então também gera cobertura de oração, né? Aliança. Não existe desonra no corpo de Cristo. Então, isso são relacionamentos sadios. A gente começa a provocar coisas boas. E a nossa alma não fica exposta a brechas. Mas a nossa alma vai sendo protegida. Eu falei semana passada que o corpo, ele sofre o reflexo daquilo que é produzido pela alma e pelo espírito. Aí o corpo sente. Já reparou que tem dia que teu corpo está pesado? Que tu fala, cara, o que está acontecendo? É um resultado de um desgaste do espírito e da alma. Aí, pum, abate o corpo. Aí você fala, vou no médico para ele me encher de remédio. Não, você tem que orar mais. Você tem que jejuar pelo teu espírito, pela tua alma. Você entende? Passa para mim. Está acabando, gente. Faltam uns 30 só. Entre pais e filhos. A criança quando nasce, eu estou falando de alma, tá, gente? Eu vou entrar agora em pais e filhos para você entender o que é que a paternidade pode causar na alma de um filho. Beleza? Eu estou na alma, hein? A criança quando nasce precisa de uma medida de amor, aceitação e cuidado. Neste caso, a ligação de alma é necessária para gerar uma personalidade autêntica
autoimagem saudável na criança. Irmãos, não tem jeito. Filhos são resultado do relacionamento dos pais dentro de casa. Não vem dizer que seu filho é o bonzão, que sua filha é a boazuda. Não vem falar isso. Eles só serão o resultado do que você é em casa, do que você o instrui, do que você o educa. Se de repente alguém que foi bem instruído, alguém que foi bem sinalizado, bem educado, pegar o caminho que não é para pegar, aí você pode ir nas heranças espirituais passadas, porque ele pode estar vivendo um reflexo. Mas qualquer comportamento dos filhos é resultado da criação dos pais. Por quê? Porque os pais é que alimentam a alma dos filhos. Como, pastor, que eu posso alimentar a alma do meu filho? Vou te dar um exemplo. Vai, filho, seu desgraçado. Você não vai dar certo em nada. Você vai ser um vacilão igual teu pai, igual teu tio aí. Vai ser bandido igual teu tio. Você está alimentando a alma do seu filho? Nada, você está arrebentando a alma dele. Que aí quando ele cresce, ele vai crescendo cheio de complexos. Não nasci para dar certo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, se eu quero alimentar a alma do meu filho, eu tenho que começar a dizer para ele o quê? Não, meu filho, ó, papai não deu certo, mas você vai dar certo. Papai chegou até aqui, eu estou batalhando para que você vá muito mais além do que eu fui. Você vai ser um homem de sucesso, você vai ser uma mulher de sucesso. E você vai liberando essas palavras proféticas sobre o seu filho, sobre a sua filha. A alma dele vai pegando confiança, convicção. Quando você vai ver, seu filho vai ser um jovem cheio de convicção, sabe o que quer. Tem uma juventude, irmãos, que não sabe nem para onde está indo. Quantas pessoas entram na faculdade, no meio do curso, muda, só vive mudando de curso, porque não sei se é isso que eu quero. Mas por que isso? Há uma carência na alma. A carência na alma produz uma instabilidade emocional, uma insegurança muito grande. E hoje é o que mais tem acontecido. Quando os filhos crescem e saem para formar outra família, ó, escute isso, ou se tornar adulto, eles precisam seguir seus próprios caminhos, este laço deve ser cortado. No entanto, ficam os laços de sangue. Aí eu já quero abrir um parênteses aqui para aquela mamãe, aquele papai super protetor, que não deixa o moleque crescer, que não deixa a menina, sabe, amadurecer. Nós precisamos entender o nosso papel quanto pai e mães, saber a hora de recuar, saber a hora de falar vai. Quem aqui já, quando foi lá na junta militar lá, chegou aquele rapazinho com a mamãe? Como é que é lá na junta militar? Mais de 500 meninos. Aê, mamãezado! E sempre tem um, irmão, que dá o primeiro grito. Ei, cai, pronto. A zoação come solto. Aí tem uns mais espertos, né, que o pai e a mãe levam de carro. Eles vão, deixa aqui atrás. Para lá na frente não, que dá ruim. E dá ruim mesmo. Porque nós precisamos entender, não é que eu quero corrigir uma linguagem que muitos pais falam, eu estou criando meu filho para o mundo. Não, eu não estou criando meu filho para o mundo. Eu estou criando meu filho para ser um homem de Deus, para ser um homem bem sucedido, um pai de família. O mundo não, o mundo é do maligno, irmão. Não quero que meu filho seja do maligno, não. Amém, gente? Passa para mim. Sintomas de ligações de alma. Olha aqui, eu falei pontos positivos, vamos falar pontos negativos. Pessoas obsessivas, preocupação com a outra pessoa, aquelas pessoas, sabe, obsessiva. Tendência a domínio e controle no relacionamento, são pessoas manipuladoras. Conhece alguém assim, você? Que no relacionamento é manipulador, controlador, né? A gente tem aí agora um caso recente de 2 artistas aí, um gospel e um jogador, que se separaram. E a moça disse, eu me separei porque ele era muito controlador.
2 meses de casamento, separou porque agora ela descobriu que o cara é controlador. Ué. É que no namoro ele não mostrou isso, não, irmão. No noivado, só mostrou agora. Então, tá aí, passividade e apatia no relacionamento. Pessoas que a sua alma é tão vazia que elas só se tornaram pessoas extremamente passivas, não se posicionam, não tem opinião de nada, no relacionamento não fala nada, não direciona nada, sabe? Voz, isso aqui é bicho, hein, irmão? Voz do outro constantemente na consciência. A alma está tão atribulada já que a voz da pessoa está sempre no consciente. Parece que tu fica ouvindo a voz da pessoa. Eu não. Fico ouvindo a voz da pessoa. Dificuldade de fazer outros relacionamentos, de criar outros relacionamentos. Pessoas extremamente introvertidas, não conseguem se relacionar, não conseguem fazer amizade. Isso são, irmãos, brechas na alma. São pessoas que sofreram alguma agressão na alma, uma decepção, alguma coisa que provocou isso. Relacionamentos conturbados, receio de falar a verdade ou ser sinceros, né? Dependendo da forma que a pessoa foi criada pelos pais, ela desenvolve uma capacidade de mentira. E ela é tão... Eu estava no futebol segunda-feira com os meninos, aí o Rômulo Grandão falou assim: pastor, tem que fazer um gabinete com os meninos aí. Eu falei: por quê? Eles são tão mentirosos que eles acreditam na mentira deles. Eu falei: rapaz, o bicho está pegando. Por quê? Porque são pessoas que desenvolveram uma capacidade de mentir. Isso é um espírito, irmãos. Então, o receio de falar a verdade é por causa das inseguranças da alma. A alma está tão insegura. Não, se eu falar a verdade, o que vão fazer? O que vão pensar? Como é que vão agir comigo? Mas deixa eu te falar, a mentira é algo diabólico. A Bíblia vai dizer que quem é o pai da mentira, irmãos? Então o mentiroso é filho de quem? Muito obrigado. De repente você está do lado. Você entende? A mentira é algo diabólico. O que nós precisamos desenvolver, pastor? Maturidade para assumir responsabilidades. Ué, meu irmão, fez o que é errado? Bota a tua cara para bater. É melhor você ser corrigido e ficar com Deus na verdade do que continuar mentindo e estar no colo do diabo. E aí a Bíblia vai dizer que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Aperta a pergunta dessa pessoa que está do seu lado aí e fala assim: e aí, quem é você? Filho do diabo ou filho de Deus? E aí, o que ele te respondeu aí? Lembre-se, toda vez que você pensar em mentir, quem é o seu pai? Quando você pensar, é só uma historinha que eu vou inventar. Ô, filho do diabo. Presença de fenômenos sobrenaturais no relacionamento. Irmão, isso aqui é loucura, né? É gente que tem a alma tão perturbada, teve a alma tão ferida, que tudo vê demônio, né? Toda hora tem demônio. Eu vi um demônio ali. O demônio está falando comigo. O demônio não sei o quê. Sai para lá, demônio. Isso tudo, irmãos, isso tudo são brechas na alma. São pessoas que tiveram a sua alma danificada. E 90%, 99,999 tem a influência dos pais, dos avós, alguém ali, alguma autoridade familiar. E aí a sua alma foi se tornando uma habitação de insegurança, de medo, de tormento,
Aí a gente começa a entender quando Jesus fala assim: olha, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus sabia que a alma do ser humano, de alguns seres humanos, iam passar por atrocidades, e que só Ele tem a capacidade de trazer libertação profunda para nossa alma e alívio, para que haja paz de espírito dentro da gente. Aleluia, irmãos. Ele veio para nos libertar. Amém. Ele veio para tornar a sua alma livre. Tudo isso que eu estou falando aqui, irmãos, são prisões de alma. São pessoas que a sua alma precisam de libertação profunda em Deus, para você ser livre de verdade, para você ser feliz de verdade. Aí não adianta fazer 7 quinta-feira da vitória, meu irmão, se a tua alma está aprisionada. O que você precisa, pastor, é se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e dizer para Deus: liberta minha alma. Aleluia. Glória a Deus. Passa para mim, estou terminando. Sintomas de ligação na alma. Tá aqui, ó. Eu coloquei alguns, irmão, tem tanta coisa. Eu peguei só alguns. Olha, traumas. Quantas pessoas traumatizadas. Ódio. Quantas pessoas com essa coisa, sabe? Essa coisa ruim dentro delas. Ira. Amargura. Isso aqui é um treco terrível, essa palavra amargura, porque Salomão vai dizer que é melhor você habitar no deserto do que com uma mulher amargurada. Aí depois ele dá outro exemplo: melhor é ser lançado no mar com uma pedra no pescoço do que viver com uma mulher rinchosa. Que é isso? Mulheres amarguradas. Mas também tem homens amargurados, irmãos. Sabe, pessoas amarguradas, sabe, não são bem resolvidas, não são felizes com nada, sempre reclamando de tudo, murmurando. Que isso, pastor? Irmãos, não esqueça a primeira imagem que eu coloquei aqui, de um homem com uma lupa, ó. Vasculha a sua alma aí, irmãos. Vasculha a sua alma. Eu estou aqui para levar você a um nível de libertação profundo de alma. Sabe, amargura, rejeição. Quantas pessoas com sentimento de rejeição? E aí o sentimento de rejeição leva as pessoas a um espírito de comiseração. O que é o espírito de comiseração, pastor? É a pessoa que está sempre dando mais de um coitado. Ai, coitado de mim, é porque... eu não tive pai, não tive mãe, não sei o que, sempre fui sofrido, Que isso, pastor? É uma brecha que está na sua alma. Porque a sua alma, ela precisa ser curada para que esse espírito, para que esse sentimento de rejeição saia de você. Amém, gente? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, rejeita isso, irmão. Rejeita esse sentimento de dentro de você. E entenda uma coisa: hoje você é filho de Deus. Sabe, o Senhor morreu por você na cruz do Calvário, colocou teu nome no livro da vida e disse para você: você agora é mais do que vencedor sobre todas as coisas. Aleluia! Amém? Você sabe qual é a diferença do vencedor para aquele que é mais do que vencedor? Quem sabe? Eu explico para você. Vencedor é alguém que entra numa batalha com esperança de vencer. Mais que vencedor é alguém que entra na batalha sabendo que já venceu. Você podia aplaudir ao Senhor, vai, irmão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o Senhor nos chama de mais do que vencedores. Então, em nome de Jesus, você é mais que vencedor.
Rejeita esse sentimento do seu coração. Essa coisa de rejeição, ninguém gosta de mim. Tá vendo? Ninguém. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Pô. Falta de perdão. Isso aqui é muito sério. E a pior coisa que tem é quando eu escuto isso num gabinete. Eu tenho muita dificuldade em perdoar. Aí a vontade que eu tenho de falar, morre então, desgraça. Morre, irmão, morre de graça. Vai. Por quê, irmãos? Entenda uma coisa. Olha o que a Bíblia vai dizer. E todos pecaram e destituídos, ou seja, expulsos, afastados fomos da presença de Deus, amém? Por que Cristo morreu na cruz? Para nos trazer o quê? Perdão. Então, se Cristo me perdoou, um pobre miserável de um pecador, agora eu vou ter o direito de aprisionar pessoas? Você está contra a Bíblia Sagrada, porque o próprio Cristo perdoa você todo dia. Perdoa teus pensamentos ruins, as suas palavras que você fala que desagrada a Ele, os sentimentos ruins que vêm do seu coração, Ele te perdoa todo dia. Aí agora você quer se tornar uma pessoa que não perdoa os outros? Sabe o que você precisa, irmão? Nascer de novo. Porque você ainda não nasceu de novo. Da água e do Espírito. E entender que o sentimento de perdão precisa estar dentro de você. Porque quem perdoa também alcança perdão. Amém? Por isso Jesus falou isso na oração do Pai Nosso, cara. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Você entende? O perdão precisa ser um sentimento que não pode sair do coração dos filhos de Deus. Pastor, mas já fizeram tanta coisa comigo, meu irmão. Perdoe e seja livre, vai. Amém? Perdoa e vai viver a sua vida. Sabe, perdoa. Agora, deixa eu abrir só uma aspas. O fato de você perdoar não quer dizer que você tem que estar junto. Amém, irmãos? Você perdoou, olha, irmão, perdoei você, vai, viva com Deus, minha irmã, viva com Deus, amém? Mas esquece o telefone da minha casa, meu endereço, tá bom? Vamos evitar algumas coisas. De boa, irmão, de boa, sabe? Vai com o coração livre. Você entende? Amém, gente? Murmuração. Né? Quantas pessoas reclamando de tudo, nada tá bom, tudo reclama, se tá frio reclama, se tá calor reclama, se chove reclama, se tá tudo reclama, se é ovo reclama, se é carne reclama, se é frango reclama. Pessoas murmuradoras, a Bíblia chama de rinchosas, pessoas que falam demais. Que isso? Isso é uma carência da tua alma. Passa para mim. Falta quantos slides? Oi? Sai aí e vê, senão eu vou parar o estudo aqui. Semana que vem eu continuo. Ah, então tá bom, então eu continuo. Deus é fiel. Amém. Passa. Aí. Brechas no espírito, né? Gente, brechas na alma, fechou? Alguém quer falar alguma coisa? O que é importante? Você, garimpar aí a sua alma. Garimpa, irmão. Garimpa porque essas mazelas tá aí. Tem que sair. Você tem que fechar essa brecha aí, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Brechas no espírito. E a gente vai fechar. Aqui eu estou falando a prostituição espiritual está ligada a isso aqui, a idolatria. O que para Deus é pecado de prostituição? Quando você se relaciona com outro Deus.
a não ser o nosso Deus. Então, se você já praticou idolatria, você se prostituiu. Porque a idolatria é um pecado abominável aos olhos de Deus, porque você adora imagem de escultura. E está lá entre os 10 mandamentos: não fareis para ti imagem de escultura, do que há no céu, na terra, nem embaixo da terra. Faz parte dos 10 mandamentos. Não fazei imagem de escultura. Isso é um pecado de prostituição. Quem já praticou feitiçaria, né? Você que já fez uma mandinga para alguém, já jogou um voodoo, um treco desse aí, feitiçaria. Quem já praticou ocultismo, né? Aí você tem várias aí que praticam ocultismo. Uma delas é a... esqueci o nome agora. Do ponto G. Ai, gente, qual é o nome do negócio? Maçonaria, que pratica o ocultismo. Rebeldia. A rebeldia, ela é um resultado da idolatria. O salmista vai dizer que aqueles que adoram imagem de escultura se tornam semelhantes a ela. Tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não fala, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam. Ou seja, se torna uma pessoa rebelde. Todo rebelde tem um pé na idolatria, porque ele se torna como a imagem de escultura. Ele não ouve ninguém. As pessoas falam, orientam, aconselham, mas ele não ouve, porque ele se tornou semelhante à estátua. Lugares contaminados, já falei um pouco sobre isso. Espíritos aprisionados. O espírito aprisionado não consegue desenvolver um relacionamento com Deus. Isso aqui, irmãos, é algo muito interessante, muito forte. Não ouve, não adora e não entende as Escrituras. Pessoas com espírito aprisionado, elas não conseguem desenvolver relacionamento com Deus. Elas não produzem arrependimento. Elas não conseguem enxergar que elas precisam mudar de vida, que elas precisam de Deus. E muitas dessas pessoas, elas têm um sentimento de ser pessoas boas. Então, o fato de eu ser uma pessoa boa, eu acho que eu não preciso de Deus, ou melhor, mas Deus já está em mim, afinal eu sou uma pessoa boa. E não, na verdade, essas pessoas têm o seu espírito aprisionado. E elas não conseguem desenvolver um relacionamento com Deus. E tem alguns que até vêm para a igreja, mas não consegue desenvolver um relacionamento com Deus. Bom, pessoal, esse é o último slide. As brechas no espírito que eu separei foram essas. Tem muitas coisas que a gente poderia ficar falando, mas eu procuro filtrar e trazer algumas coisas mais necessárias. Semana que vem eu quero falar sobre esse tema aqui, ó. Bota aqui para mim. Sobre brechas hereditárias. Aí agora nós vamos entrar mais fundo falando sobre algumas coisas. Casamento, nós vamos falar muito sobre casamento, vamos falar sobre abortos. Agora vamos entrar nos negócios mais pesados. Então, se você quiser saber mais e que outras pessoas tomem conhecimento para que elas possam ser libertas, fale com as pessoas, irmão. Convide as pessoas para estarem aqui. Porque o nosso propósito aqui é trazer luz ao teu entendimento, né? Para que o Senhor possa libertar você. A Bíblia diz assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Fique de pé, vamos orar para a gente ir embora. Feche seus olhos.